Hello my friends! Meu nome é Rafael Colari, sou cavaleiro da True Ability Ecos. Estamos falando aqui diretamente da nossa base de treinamento aqui do Brasil. E hoje estou aqui para responder um pouquinho das perguntas sobre um questionário que nós fizemos no Instagram, montando um sonho, no mês de abril. Então já faz um tempinho aí que esse questionário foi feito. E como prometido, estamos aqui respondendo as perguntas mais frequentes. Em primeiro lugar, queria agradecer por todas as perguntas, né? Surpreendeu aí a quantidade de perguntas que nós recebemos. A expectativa não era tão grande, então sempre é muito bom receber esse tipo de questionamento, porque acredito que é a partir disso que o nosso esporte evolui. Vamos lá, vamos então às perguntas. A gente fez um critério de seleção pelas perguntas que mais apareceram, então eu vou respondendo aí de acordo com esse critério. A pergunta que mais apareceu pra gente foi: como achar a famosa distância? Bom, eu, assim como vocês, assim como todo mundo, né, que inicia nesse esporte, a gente no início tem esse questionamento, né? Mas o que é essa tal de distância que tanto se fala, né? Como é que faz para enxergar isso? O que eu posso dizer para vocês é que a distância vem com o tempo e a prática do esporte. Logicamente, eu comecei a praticar o hipismo com 8 anos de idade e, pelo que eu me lembro, a tal da distância começou a aparecer para mim quando eu tinha em torno de 13 anos de idade. Então a gente vê aí que dos 8 aos 13 anos de idade foi uma prática onde eu ouvia também muito sobre essa questão da distância, mas efetivamente não sabia exatamente o que era. E quando a gente vai amadurecendo e praticando cada vez mais, a gente começa a aguçar a nossa percepção da aproximação do obstáculo. E aí que vem a tal da distância. Qual é a minha dica para vocês, né, que tem dificuldade em encontrar essa distância? Primeira coisa, paciência. Paciência, porque isso não é da noite para o dia que a gente consegue desenvolver. E sim, com a prática frequente, né? Então a tendência é que quanto mais você pratique, mais facilmente você vai conseguir desenvolver essa percepção e, logicamente, com o tempo isso vai cada vez se solidificando mais e, consequentemente, a tendência que você vai acertar a distância é maior. Mas o segredo da distância é muita prática. Eu gosto muito de fazer exercícios de vara no chão, combinações, né, de vara no chão com salto. Busco fazer bastante variações tanto em curva quanto na linha reta, porque num percurso a gente vai estar abordando distâncias em diferentes situações. E quanto mais exercícios vocês estiverem fazendo no dia a dia, a tendência é que quando chegar no momento do percurso vocês encontrem as distâncias com maior facilidade em todas as situações, né? Eu posso deixar aqui para vocês algumas sugestões de exercícios e também vocês podem entrar lá no perfil do Instagram da True Ability Ecos, onde a gente sempre busca estar publicando um pouquinho do que a gente faz no nosso dia a dia, e a verdade é que não é mágica, e sim é muita dedicação e treinamento. Tá, então essa foi a questão que mais apareceu aqui pra gente. Considera-se respondida. Logicamente que a gente pode estar aí fazendo um vídeo mais específico sobre isso, né? Hoje eu vou tentar responder um pouquinho de todas as questões. Distância boa para o salto. Logicamente que a distância boa para o salto varia muito conforme a altura da prova que tu está saltando. Uma prova de 80 centímetros e uma prova de 1,60 m, ela tem distâncias completamente diferentes. Também outra questão que influencia muito é o tamanho do seu cavalo. Um cavalo grande tem a tendência de querer sair mais afastado, um cavalo pequeno tem a tendência de querer sair um pouco mais próximo. Então tudo isso são fatores que influenciam aí na distância boa para o salto. Não existe uma regra que possa determinar para isso. E sim, tem que avaliar a altura que está saltando, o perfil de cavalo que está saltando, para aí definir qual é a distância ideal para o salto. Outra pergunta: contar os lances e linhas longas. Isso é algo muito particular, né? Cada pessoa tem a sua metodologia dentro do percurso, a forma como mais se concentra, que mais consegue manter o planejamento durante o percurso. Eu, particularmente, até meus 16 anos eu contava em todas as linhas, até que eu fiz uma clínica com a Leslie McNaught, onde ela abordava justamente que a gente não contasse o número de lances nas linhas. Eu lembro como se fosse hoje que
no início, no primeiro dia de clínica, eu sempre perguntava, né, a distância que tinha entre um obstáculo e outro, e ela fazia questão de nos passar que não era para saber a distância que tinha entre um obstáculo e outro, e sim que era para nós usarmos o nosso sentimento. Então, a partir daí eu comecei a mudar um pouquinho a minha percepção em relação a contar os lances nas linhas, e comecei a usar um pouquinho mais o meu sentimento para saber se eu vou ter que avançar ou retomar nessa linha. Logicamente que no percurso eu sempre costumo estar contando a distância, né, entre um obstáculo e outro, para facilitar nessa noção do que eu tenho que fazer dentro da linha, mas a partir do momento que eu sei se é uma linha que eu tenho que voltar ou avançar, eu não procuro contar o número de lances, e sim somente saber se eu tenho que avançar. Eu me concentro em receber o cavalo após o salto, deixar que o cavalo avance e já prestar atenção no obstáculo seguinte, mas sem a preocupação de contar o número de lances. Próxima pergunta: trote e galope na mão certa. Isso é uma pergunta que com certeza também todos já passaram por essa questão. Isso bem lá no início, quando nós começamos a praticar o esporte, sempre tem essa dúvida, né, no trote com relação à diagonal do trote, se nós estamos na diagonal correta. No galope é a mesma coisa, e da mesma forma como a distância, isso é uma percepção que vai sendo aperfeiçoada no decorrer. Quanto mais tu pratica, tu vai conseguindo desenvolver essa percepção. Logicamente que isso é muito mais simples que a distância, porque, por exemplo, a diagonal do trote, a gente sempre olha a mão de fora da pista, e no momento que o cavalo está pisando com essa mão no chão, a gente tem que estar sentado na sela. Isso determina que a diagonal de trote está certa. Logicamente, com o decorrer do tempo, a gente vai conseguindo sentir isso sem precisar estar olhando para a mão do cavalo. A mesma coisa no galope. Se nós estamos galopando na mão esquerda, o correto é que a mão esquerda do cavalo esteja na frente, né? Então também é algo que, se tu olhar para o chão e verificar, tu consegue identificar se está correto ou não. Mesma coisa, com o tempo você vai desenvolvendo isso, já não precisa mais estar olhando para a mão do cavalo para ver se está correto ou não. Em contrário da distância, que a distância não tem algo que tu possa olhar para a mão do cavalo, ou enfim, para identificar se está certo. Sim, é basicamente a percepção da aproximação do salto. Próxima pergunta: ginástica. Voltando um pouquinho ali sobre a questão da distância, né, como eu falei para vocês, eu gosto bastante de fazer ginásticas na minha rotina de treinamento. Então, convido para que entrem no nosso Instagram, da True Ability X, para conferir um pouquinho as diversas ginásticas que a gente procura estar fazendo. E eu acredito que isso é fundamental aí no desenvolvimento não só de cavaleiros, mas como dos cavalos, né, para estar fortalecendo aí o corpo do cavalo, fazendo com que eles desenvolvam essa consciência corporal, para que quando chegue no percurso tenha mais facilidade e tenha um domínio total do corpo. Próxima pergunta: diferença entre o hipismo na Bélgica e no Brasil. Essa é uma pergunta bem polêmica, né? E muita gente pergunta, principalmente agora nesse momento que eu estou morando na Bélgica. E eu hoje em dia busco analisar de uma maneira bem simples. O esporte no continente europeu, de modo geral, ele é um esporte muito tradicional. Então, são anos de tradição que o esporte vem se desenvolvendo, vem evoluindo, e, consequentemente, o número de praticantes é muito maior. Como consequência desse número de praticantes maior, a competitividade é maior, e a demanda, de modo geral, né, não só do esporte, como de produtos, de tudo que envolve o mercado, acaba sendo com maior qualidade. Eu acredito que essa é a maior diferença entre o continente europeu e o Brasil. É essa tradição que faz com que o esporte seja muito mais desenvolvido, né? Mas eu acredito que o Brasil está se espelhando muito, né, no que vem sendo feito já na Europa, e está caminhando aí num caminho de evolução bem grande para se tentar chegar ao máximo no nível europeu. Próxima pergunta: espora. Que espora eu devo usar no meu cavalo? E como não machucar o cavalo na espora? Bom, isso é uma questão que cada cavaleiro e amazona deve conhecer primeiro a sua atitude em cima do cavalo. Cada cavaleiro tem uma tendência diferente. Eu, por exemplo, tenho a perna suave, né? Então eu costumo usar esporas sempre mais fortes para facilitar o meu trabalho. Já outros cavaleiros que normalmente têm uma perna mais forte,
eu indico que usem uma espora mais suave para que não influencie tanto no cavalo, no caso, né? Então, a primeira coisa é o cavaleiro conhecer a sua montada, se tem uma perna forte ou perna fraca, e saber adequar a espora a essa montada. O segundo fator, obviamente, é o cavalo, né? Tem cavalos que têm mais sangue naturalmente, né? Esses cavalos têm a tendência de não precisar usar uma espora tão grande, ou até mesmo não usar espora. E, logicamente, cavalos que já são mais tranquilos, que têm um temperamento mais calmo, a gente vai estar podendo usar mais a espora, e então isso é o segundo fator que a gente tem que levar em consideração. Hoje em dia, né, está muito abordada essa questão dos maus tratos ao animal, então a gente tem que estar sempre muito preocupado em não estar machucando o cavalo na espora. Até hoje em dia tem uma das marcas que são as nossas patrocinadoras, que é a VTR Venturi, que faz as cintas de proteção para a espora. Então, caso aí você esteja com esse problema, eu super indico a utilização dessa cinta, que nada mais é uma cinta de neoprene que fica na região onde a nossa perna atinge no cavalo, e acaba que essa cinta de neoprene protege do contato da espora, né? Fazendo com que ou uma cicatrização fique mais rápida, ou até mesmo amenizando um pouco a ação da espora. Mas isso é muito importante aí que esteja sendo cuidado para, enfim, que não aconteça, que não machuque o cavalo. Mais uma questão: como deixar os cavalos para frente? Obviamente isso também está um pouco relacionado à espora, né? Então, se a gente tem um cavalo que tem a tendência a ser um pouco para trás, a gente deve usar uma espora maior, né, para estar facilitando o trabalho. Esses cavalos a gente tem que fazer com que eles fiquem muito disciplinados à nossa perna. Então a gente não pode ficar usando a perna insistivamente, né? Tem que buscar que a gente coloque a perna e eles tenham uma reação imediata. Para auxiliar a perna, a gente tem que usar um chicote de adestramento, aonde todo momento que encostar a perna, dá uma encostadinha no chicote de adestramento, para o cavalo associar que aquele estímulo ele tem que ter uma reação imediata. Outro fator que influencia muito nisso e que acontece em grande parte desses casos é a embocadura. Se o cavalo tem uma tendência a ser para trás, a gente tem que evitar de colocar embocaduras muito fortes. Quanto mais suave a embocadura, mais voluntariamente ele vai ter a andadura, né? Então, enfim, eu conheço muito de cavalos que às vezes são muito para frente, que a gente coloca uma embocadura e eles mudam completamente o temperamento. Então isso também é algo que deve ser muito observado, que se você estiver tendo essa dificuldade de o cavalo estar muito para trás, buscar colocar um bridão bem suave, bem simples, para deixar o cavalo mais à vontade possível, para que tenha um movimento voluntário e não tão dependente da nossa perna, do chicote e desses fatores, dessas ajudas que partam do cavaleiro, e sim que essa vontade parta voluntariamente do cavalo. Bom, essas são as perguntas aí que nós selecionamos como principais, né, para esse primeiro vídeo pro Instagram do Montando um Sonho. Espero que vocês tenham gostado, e caso tenham surgido mais dúvidas ou mais ideias de perguntas, a gente pede que vocês fiquem bem à vontade para comentar aqui embaixo, que a gente vai estar buscando ao máximo estar esclarecendo tudo isso para vocês, e nos vemos então nos próximos vídeos. Até já!